Olá, bom dia. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estar falando da globalização e dos seus efeitos, né? Então, vá. Como já vimos, as origens da globalização remontam aos séculos XV e XVI com as grandes navegações. Isso é alguns desafios da história sobre a questão de globalização, porque você vai encontrar por aí outras fontes históricas que vai nos dizer que, que essa globalização aconteceu com as rotas comerciais lá da Arábia para a África, aquelas rotas lá bem antes desse perfil. Nesse trabalho de hoje, nós vamos estar falando dos efeitos da globalização, né? Os efeitos da globalização. A gente está aqui com material de uma das editoras que manda material lá para uma das escolas que a gente trabalha. E vamos lá para os efeitos da globalização. Cada fase da globalização é marcada por uma série de inovações tecnológicas, distribuída de forma não igualitária. De que maneira, então, os povos seriam beneficiados com a onda de novos produtos e capitais? Esse é um dos desafios da globalização. Porque a globalização, ela prevê, encurtar o mundo, o mercado de capital, promover cultura universal e por aí vai. Então, assim, ela tem várias indústrias, né? Os polos, onde esse polo é dominado, hoje marcado muito pelos organismos internacionais, e outro começa da indústria cultural. A ideia de que a globalização traria, por meio da abertura comercial, da expansão das comunicações mundiais, a formação de uma cultura popular única e harmoniosa. Atualmente, o que a gente vê como efeito dessa globalização cultural, dessa indústria cultural, são as culturas de massa, futebol, carnaval e outras culturas de massa que às vezes que muitas vezes causa prejuízo às nações. O exemplo a ser seguido dessa questão de cultura de massa é o Covid-19, que já estava no Brasil desde antes, mas que foi ignorado, foi tratado como uma coisa que não tinha muito impacto, e o carnaval, que aglomera milhões de pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então essa cultura de massa acabou elevando o problema do Covid-19 no país. Isso acontece por vários problemas na indústria cultural. Primeiro é a obsolescência programada, ou seja, os produtos feitos para dar
defeito em curto prazo ou produtos que, mesmo com perfeito funcionamento, tornem-se ultrapassados em relação às novas tecnologias. Então, eu me lembro que há uns 17, 18 anos atrás, quando eu comprei o meu computador, meu primeiro computador, ele tinha 2.0 GB de memória, e isso era um avanço tecnológico do grande. Menos de 20 anos depois, você precisa de um computador que na linguagem da informática é de 1 TB de memória, e mesmo assim ainda falta espaço, porque cada dia a tecnologia e a nanotecnologia produz aplicativos e outras coisas muito mais pesados, e esses aplicativos eles tendem a tornar esses aparelhos muito antigos. É a mídia global. Nas últimas décadas, a mídia global se expandiu, ganhou alcance global. Sua importância também cresceu e pode ser notada nas mais diversas áreas do nosso dia a dia. Tá. No momento atual, é possível entender algumas coisas. Primeiro, porque a mídia super mega avançada, ela já tem aí um processo de segregação social, que na verdade não é segregação, ela tem um outro tipo de grupo, um outro tipo de gueto, onde, se você observar numa reunião de família, você encontra numa sala famílias inteiras em silêncio total, enquanto as mesmas pessoas estão conversando com pessoas de fora de casa, e isso em toda a família. Essa globalização ela mudou também o conceito de guerra. Na Guerra Fria, era uma guerra ideológica, mas adornada por um poder bélico militar de extrema potência. Hoje nós temos um inimigo novo, ou amigo, que é a internet. É um dos principais instrumentos da globalização, vem sendo usada para vários fins escusos. Essa poderosa ferramenta, que pode servir como aliada da sociedade, infelizmente tem sido comumente usada como inimiga. Pois bem. Essa internet, ela provoca um outro tipo de guerra, que é o que, eu não sei se o nome é esse, pode ter outros nomes, mas é o que pode se chamar de guerra cibernética. É a guerra pela informação ou desinformação. O grande problema da internet é que ela segrega valores. Ela ainda é uma mídia muito cara, e essa mídia faz com que as pessoas sejam separadas. Para você ter uma ideia, num grupo de rapazes e moças, numa conversa de rua ou qualquer coisa,
Se, se um deles hoje não tiver um celular conectado na internet, ele já não é digno de estar no grupo, ou seja, há uma segregação constante. E isso agora tem uma nova guerra, que é o que podemos chamar de ataques terroristas remotos. Ataques terroristas remotos. Ou seja, alguém, assim como essa internet faz com que façamos até consultas médicas pelo Brasil afora, ela faz com que grupos terroristas utilizem dessa mesma máquina para estar lançando seus tentáculos, desculpa a palavra, no mundo. A maneira como o povo se envolve na guerra depende da sua economia, em especial da sua evolução técnica. Nas sociedades tradicionais ou agrária, por exemplo, as guerras tinham por base a habilidade manual dos soldados. Com a Revolução Industrial surgiram guerras de novos armamentos, fuzis automáticos, metralhadoras, tanques e mais tarde, no século XX, os aviões de bombas nucleares. Hoje já não é mais, essas armas já não são mais tão sofisticadas assim. Dia desses, numa feira de exposição agrícola, um dos expositores na feira disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse que no mundo a agricultura hoje tem dado mais lucro até do que petróleo e do que ouro, do que outras coisas. E aí eu tive pensando de como a ciência, de como a globalização tem usado essa tecnologia para embasar a produção agrícola. Cada vez mais máquinas mais sofisticadas, na cafeicultura, colheitadeiras que cada vez mais segregam, tudo isso para baratear a produção, mas esse barateamento de produção, ela segrega valores e pessoas. E a globalização também gera conflito étnico nacionalista, gera conflito político, né? Isso é visível no Brasil atual, onde parte de um grupo pega exemplo político de um lado do mundo, o outro pega do outro, usa-se a internet para disseminar informações que às vezes, mesmo verídicas, não tem tanta importância, mas é a fim de travar uma guerra, o que a gente chamou de guerra de internet ou guerra cibernética. Os ciberataques atingem empresas do mundo e afetam o Brasil, diz aqui o material. Então, assim, essa globalização, essa ferramenta poderosa da globalização, ela é complicada porque nenhuma tecnologia é 100% segura. Uma das coisas bacanas dessa tecnologia é o nosso dinheiro de plástico, ou hoje o nosso dinheiro virtual. Basta que você tenha um aplicativo no celular e você faz várias operações bancárias. Só que essa parte de operações ela é vítima do pessoal, dos hackers que entram na conta das pessoas, que acabam criando vírus, que vão lá rastrear os celulares. É muito fácil. Tem umas pessoas que têm uma facilidade tecnológica muito grande em dominar esse mundo e aí não se torna muito segura. Ou seja, talvez muito mais perigoso do que os assaltos à mão armada. A diferença é que não tiram vidas, mas é capaz de retirar todos os dinheiros de uma vez só. Então, em paralelo ao processo de globalização, pode-se observar nas últimas décadas do século XX
que os conflitos étnico-nacionalistas, muitos deles relacionados ao movimento separatista, eram cada vez mais recorrentes. A ampliação desses conflitos revela uma situação aparentemente contraditória, pois ao mesmo tempo que a reprodução da modernidade em nível global tende a homogeneizar hábitos por meio do consumo e da indústria cultural e a interagir mercados por meio das organizações supranacionais, diversos povos lutam por sua autonomia, dividindo o mundo em um número cada vez maior de países. Assim, hoje os conflitos eles são ideológicos, eles são nacionalistas.